Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu aqui te agradeço, Senhor, nesse momento, por tudo que foi feito. Agora você traga a tua mensagem pelo pastor Egberto. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família e tudo que é que ele irá dizer, Senhor. Que seja para a tua honra, para a tua glória. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Egberto. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Arivaldo. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Alegria estarmos juntos aqui para cultuar o nosso Deus nesta noite. E também é uma alegria para nós ter também você que nos visita conosco. Seja muito bem-vindo, viu, no nosso meio, que Deus esteja falando também ao seu coração, como também ao coração de cada um de nós que viemos aqui para esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Também louvamos a Deus pela vida dos que estão conosco a partir de casa, que Deus também esteja falando ao seu coração. Agradeço as orações dos irmãos, desde sexta, que às vezes na parte da tarde tenho tido uma moleza no corpo, como que o organismo está lutando um pouco com algum vírus, mas graças a Deus, Deus tem sido bom e estou bem. E agradeço as orações dos meus irmãos. Nunca é demais avisar que está rolando um vírus de gripe por aí. Então, utilize álcool. Tem os álcools aqui disponíveis. Você deve utilizar os álcools. Pastor, mas eu tenho fé. Passe o álcool com fé que dá certo. Tá bom? Irmão, só reforçar aqui sobre a nossa caminhada de oração na Ipueiras. Você viu aqui o aviso. E nós estamos dando início esse ano a um projeto de plantação, de fato, ali na cidade de Ipueiras. Graças a Deus, pastor Arthur, irmã Júlia e família já tem um local para morar, lá uma casa para morar. Então Deus está providenciando as coisas, então já estamos pensando em dar passos. E o melhor passo a ser dado é o da oração. Tudo começa com a nossa dependência de Deus. É Ele quem de fato faz todas as coisas. Então nós queremos, no dia 5 de março, uma quinta-feira, irmos ali a Ipueiras, às 18 horas, a saída será das 18 horas daqui, para irmos para lá, para uma caminhada de oração nas ruas do bairro onde eles vão morar, bairro Vamos Ver, orarmos, pedindo a Deus por salvação naquela cidade, colocando nossos pés ali, tá bom? E a pergunta que você deve fazer é: pastor, como é que nós vamos? Deus já providenciou os veículos, irmãos, está na garagem dos irmãos. Na verdade, nesse momento, talvez esteja aqui nos estacionamentos. Meus irmãos, nós queremos pedir que você se envolva. Disponibilize seu carro para a obra do Senhor. Vamos vir para cá e sair numa caravana de carros com um número bom de irmãos, para nós estarmos ali de uma forma maciça, orando, intercedendo a Deus pela salvação de vidas naquele lugar e por tudo que cerca a ida da família do pastor Arthur e da equipe que estará indo também para evangelizar ali aquela cidade. E meus irmãos, então na quarta-feira, dia 4, estará sendo dado instruções para quem vai, como será a caminhada. Nós vamos dar instruções no culto de oração na quarta-feira, dia 4. Então se envolva e comece desde já também a interceder por isso. Queremos que todos possam estar nessa caminhada de oração. O risco de não acontecer é se Deus mandar um tempo de chuva. Então nós, caso haja chuva no dia 5, nós então adiaremos para uma outra data, provavelmente o feriado do dia 19, mas vamos ficar de antemão com a data do dia 5, tá bom? O risco de não acontecer depende da chuva. Mas 2 reforços de aviso: nossa Escola Bíblica Dominical já iniciou há 15 dias atrás, e nós temos na Escola Bíblica Dominical o curso de Finanças CRAU. Então, alguns dizem, depois que fecha a turma, alguns dizem assim: pastor, já começou o curso de finanças, eu queria fazer. Vai ser entregue o material do livro para você ler no mês de março, agora no dia 1º de março, no domingo próximo. Então, se você deseja fazer esse curso Crown, curso de finanças, você procura o irmão Alfredo e a irmã Andréia, ok? E temos ainda vagas no curso Casados para Sempre. Tem 2 vagas, também vai iniciar no próximo domingo. Então, se você deseja fazer esse curso do Casados para Sempre, procure ali o irmão Max e a irmã Raquel, eles estarão ministrando nesse semestre. Temos ainda
duas revistas da EBD, irmã Denise. Ainda temos duas revistas da EBD da sala de adultos disponíveis. Se você está aqui, não adquiriu revista e deseja, procure a irmã Denise também, tá bom? Ok, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis. Então, depois de reforçar esses avisos, eu vou, então, agora ligar aqui o meu relógio para ir vendo aqui o tempo. Meus irmãos, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós, então, temos às vezes uma percepção de que a salvação ela só é apresentada como um ato de graça de Deus a partir do Novo Testamento. Não, sempre a salvação foi pela graça mediante a fé. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite a partir desse livro, ou desse texto de Gênesis capítulo 12. Salvação pela graça mediante a fé. É verdade que na pessoa de Jesus Cristo nós temos ali a plenitude da graça sendo expressa no seu sacrifício redentor na cruz, mas a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. E nós temos nesse texto de Gênesis capítulo 12, um marco aqui dentro da história da redenção, o chamado de Abraão. É um texto bastante conhecido, mas eu quero abordar então com meus irmãos aqui, nesta noite, pela graça do nosso bom Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4 diz que partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos orar? Vamos falar com Deus e peça a Ele que esteja falando conosco também. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, é um Deus gracioso, amoroso, também justo. O Senhor, Pai, mostra que a salvação através da pessoa de Jesus é um ato pleno da graça do Senhor. E nós louvamos ao Senhor porque a sua graça tem alcançado já muitos no decorrer da história. E muitos, ó Pai, estão aqui nessa noite que já foram alvos dessa maravilhosa graça. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor também ainda esteja alcançando vidas graciosamente pelo poder do seu Santo Espírito, através da sua palavra, convencendo pessoas do pecado, da justiça, do juízo, do pecado de não crer em Cristo, ó Pai, e não confiar somente nele como Salvador de suas vidas. Que o Senhor leve essas vidas a reconhecerem sua condição de pecadores e sua necessidade de confessar a Jesus, o Senhor e o Salvador. Senhor, nós pedimos também que o Senhor esteja edificando aqui a vida de cada um de nós nesta noite, falando ao nosso coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a salvação pela graça mediante a fé. Aqui eu quero falar do chamado de Deus e o seu plano eterno na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé bíblica, meus irmãos, ela não vem com muitas explicações detalhadas não, nem com muitas garantias na perspectiva terrena. Deus não tem necessidade de ficar dando explicações detalhadas para as pessoas de todas as coisas. A fé bíblica ela não vem com muita coisa assim de certezas em relação às coisas aqui. Ela nos traz certeza com relação a todas as promessas que Deus fez na sua palavra. Agora em Gênesis capítulo 12 aqui nós vemos que a fé bíblica ela começa quando uma voz fala ao coração. É a voz de Deus. É Ele se revelando aos seus. E aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, nós temos a pessoa de Abrão. O Abraão, né, que depois teve seu nome mudado para Abraão. Aqui ainda Abrão, ele recebe um chamado que, humanamente falando, ele vem carregado de algumas incertezas. Deus fala com Abraão dizendo: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que você vê de certeza nisso?
sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui Deus não deu endereço, Deus não deu nenhum cronograma, não há descrição do destino, há apenas uma certeza aqui para Abraão: é quem está falando com ele, era quem é que estava lhe chamando. Isso é o cerne da fé. É quando Deus fala ao coração. É confiar não no caminho a ser percorrido, mas no Deus que chama. E em Hebreus nós vemos esse episódio aqui do chamado de Abraão sendo reforçado, e ele é conectado com a definição clássica de fé. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Interessante que aqui, quando o autor de Hebreus está falando sobre a fé, a partir do versículo 8, então, ele vai lembrar desse chamado de Abraão. Hebreus 11:8 diz que pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Dormiram, o clima está bom, né? Não, acorde aí. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E olha o que o texto diz, o autor de Hebreus diz lá, de Gênesis 12. E partiu, sem saber para onde ia. Interessante isso. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. E desde o princípio da revelação bíblica, meu irmão, Deus, meus irmãos e amigos, Deus ele está ensinando que a vida com Ele e a salvação sempre se dão pela graça mediante a fé. Sempre. Desde o início, desde Gênesis. Isso não começa no Novo Testamento. Isso já estava presente já no chamado de Abraão. Isso vai culminar na pessoa de Cristo e no seu caráter redentivo. E interessante, nós vemos que Deus sempre se manifestou como um Deus gracioso desde a queda do homem. Quando Adão peca e desobedece a Deus, Deus vai ao encontro do homem. Deus chega para Adão e diz: onde estás, Adão? Não é um onde estás de quem não sabe onde ele está geograficamente, mas é um onde estás que questiona o estado em que agora ele está. Ele está separado de Deus porque ele desobedeceu a Ele, a sua ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E aí, meus irmãos, Gênesis 12 marca também, aqui, é um ponto crucial dentro da história da redenção. Dentro da história bíblica, da narrativa bíblica. Porque Deus também aqui está vindo ao encontro de um homem, Abrão. E nós observando assim, os capítulos antecedentes de Gênesis 12, após a queda de Gênesis capítulo 3, capítulo 1 e 2, fala da criação, tudo perfeito, tudo estava bem, capítulo 1 e 2 de Gênesis. No capítulo 3, após ali entra a questão da queda, da desobediência de Adão. Nos capítulos 6 a 9 vai falar do dilúvio, do juízo de Deus, guardando Noé e sua família. No capítulo 11, nós vemos a narrativa da Torre de Babel, que eu preguei há um tempo atrás, em Gênesis 11, falando da perspectiva da religiosidade, da tentativa do homem agora se achegar a Deus, presente ali no capítulo 11 de Gênesis. Mas então Deus, que havia falado lá em Gênesis capítulo 11, a última vez, naquela questão de espalhando as línguas ou diversificando as línguas, e agora os homens vão se espalhar por sobre a terra, cumprindo o propósito de que ele tinha trazido em Gênesis capítulo 1, de como deveria se espalhar, encher a terra, e agora o homem queria ir contra essa ordem de Deus. Ele queria ali erigir um edifício que subisse até Deus, mas ficasse todo mundo ali. Deus então espalha os povos com várias línguas, e esse povo vai se espalhar. E agora então Abraão, ele é da descendência de Sete. E ele vai parar numa região que é a região da Mesopotâmia. Se você for olhar no mapa, é mais ou menos assim: o sul da Mesopotâmia, aqui está Ur dos Caldeus, subindo ali no rio Eufrates, lá em cima vai estar Arã, e Canaã vai estar um pouco abaixo assim, descendo. Mas então era o sul da Mesopotâmia, lá está Abraão.
Abraão está dentro de um ambiente onde ele está servindo aos deuses dos caldeus. Era um pagão, mas ainda da descendência de Sete. E aí Deus vai chegar a esse homem, num dia da vida dele, e vai fazer um chamado a esse homem. Isso mostra então aqui que ali Deus está iniciando o seu plano redentivo de forma progressiva, escolhendo um homem para por meio dele alcançar as nações. E Abraão se torna uma figura central, irmãos, não apenas para o judaísmo, mas Abraão se torna uma figura central também no cristianismo, no islamismo, nas 3 principais religiões ao redor do mundo. Ele é uma figura proeminente. E quando Deus diz, no capítulo 12, versículo 2, eu engrandecerei o teu nome, isso não se limita a um aspecto de uma forma histórica ao redor do mundo, mas aponta para o papel singular de Abraão dentro do plano eterno de Deus, que vai ter o seu ápice na vinda da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o descendente de Abraão. É assim que Mateus inicia o seu evangelho. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus vem da descendência de Abraão. E o ponto crucial da história é aqui, Gênesis capítulo 12. Então, diante disso, eu quero propor que Deus sempre salva o seu povo pela graça, mediante a fé, dentro do seu plano redentivo, que culmina na pessoa de Jesus Cristo. E como é que o chamado de Abraão, ele revela que a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Isso para todas as nações. Eu quero abordar então dentro desse texto 3 aspectos. Um chamado soberano, uma bênção abrangente e uma fé obediente. Amém? Vamos para o texto? Veremos então que o Deus que chama soberanamente, Ele é o mesmo que justifica pela fé e revela seu plano redentor às nações. Primeiro, um chamado soberano. Gênesis 2:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, aqui nós temos uma questão pouco percebida pela maioria dos cristãos que leem a Bíblia. É a questão do local onde ocorreu esse chamado. Foi em Ur dos Caldeus ou foi em Harã que Deus chama Abraão? Gênesis capítulo 11, no texto antecedente aqui, no versículo 31 e 32, diz assim, ó: tomou Tera a Abraão e seu filho e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de onde? De Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Diz o texto que, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Aí, parece que o capítulo 11 termina com o contexto de que Tera está com sua família e Abraão ali em Harã. E de fato, quando chega no versículo 4, depois do chamado aqui, desses versículos 1, 2 e 3, o chamado de Deus a Abraão, no versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E diz o versículo 4, tinha Abrão 75 anos, quando saiu de onde? De Harã. O texto precedente dos 3 versículos primeiros do capítulo 12, e o texto sucedente do versículo 4, trazem uma ideia de que esse chamado está acontecendo em Harã. Ele sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã, e lá em Harã Deus fala com ele. Olha aí, ó. Ele, de Ur dos Caldeus, ele sai seguindo ali o rio Eufrates e vai parar para Harã. Canaã é mais embaixo aqui ao sul. Agora nós temos uma questão. Atos capítulo 7. Tem a pessoa de Estevão. E Estevão está perante o Sinédrio e fazendo uma defesa da sua fé. E no capítulo 7 de Atos, versículos 1 a 4, olha o que diz.
Estevão está perante o sinédrio e diz: então lhe perguntou o sumo sacerdote a Estevão: porventura é isto assim? Olhe que Estevão começa sua defesa no sinédrio partindo de Abraão, como é central aqui o que nós estamos estudando hoje. Mas olha o que ele vai dizer. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória, preste atenção nisso, apareceu a Abraão nosso pai quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Antes de habitar em Harã, ele estava em Ur dos Caldeus. Agora olha a sequência do texto, versículo 3 e 4 diz: e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4 diz: então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Na perspectiva então aqui trazida por Estevão, o chamado acontece em Ur dos Caldeus. Na narrativa de Gênesis, escrita por Moisés, o contexto aparenta ser lá em Harã. Onde foi mesmo, né? Nós temos algumas possibilidades aqui, né? É claramente descartado a ideia de que Estevão se equivocou quanto ao local específico, e que também Moisés houve algum equívoco. Ambos eram judeus e muito criteriosos no que falavam a respeito das coisas de Deus. Então, a ideia, para algumas possibilidades, é que Moisés, parece que em Gênesis 12, pode ele ter concluído no capítulo 11 o seu raciocínio, e ele retoma a narrativa com o chamado em Ur, mas no versículo 4 ele salta para Harã. E pode ser uma possibilidade. Mas o que parece aqui, irmãos, com essas informações, é que Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus. Abraão sai, como Estevão menciona lá em Atos capítulo 7, mas ele vai chegar em Harã, e ele começa a trabalhar lá e prosperar. Abraão sai de Ur dos Caldeus sem muitas posses, mas a narrativa bíblica mostra que ele, lá em Harã, ele vai prosperar, ele vai enriquecer. E parece que Abraão então perde o foco do chamado. E Deus parece que novamente reforça o chamado feito em Ur dos Caldeus. Eu me identifico mais com essa posição. Um único chamado, mas foi reforçado por conta do desvio do foco do chamado que foi feito e obedecido. Ele sai de Ur dos Caldeus, mas chega em Harã, ele começa lá a trabalhar com as suas criações, gados, e vai prosperando com seus animais e tudo, e parece que ele perde o foco de seguir, de continuar. E eu me identifico com isso, com essa posição também, por conta de que isso também acontece conosco. Deus faz chamado na nossa vida e nós obedecemos e colocamos nossa fé em Cristo e seguimos com Ele, mas na caminhada parece que chegam alguns momentos da vida que a gente perde o foco. Mas Deus graciosamente sempre fala conosco, sempre com a sua graça está ali falando com os seus. Eu penso que foi isso que Ele fez com Abrão aqui. Então no texto, você fica com a sua posição, não tem problema, isso não muda nada, tá bom? Alguns vão dizer também que no mapa ali era a ideia de que os dois estavam falando de uma região, a região da Mesopotâmia. Mas Estevão é muito específico quando diz que ele tinha saído já de de Ur dos Caldeus, aonde Deus tinha lhe chamado. Ele é muito específico. Sabe quem é que tenta resolver melhor essa situação, ou pensando diferente da minha conclusão aqui? É a NVT. A NVT diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 12: e tinha dito o Senhor a Abraão. Há essa possibilidade de tradução. Então ele começa, a NVT inclusive começa o texto dizendo, e tinha dito, trazendo a ideia de que ele havia dito em Ur dos Caldeus. Mas bom, a questão é que Deus chamou. A questão é que Abraão estava vivendo a vida dele, e quem fala com ele, e uma certeza nós temos, que foi lá em Ur dos Caldeus.
Ele estava vivendo a vida dele no dia a dia comum da sua vida. Alguém que já não estava mais servindo, que não estava servindo a Deus, apesar de ser da descendência do povo de Deus, não estava servindo a Deus. Estava vivendo na religiosidade pagã. E o que Deus faz? Vai ao encontro de Abrão. Fala com Abrão e chama Abrão. E como é esse chamado? Capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. Irmãos, essa expressão, e amigos, essa expressão do verbo aqui, disse o Senhor, ela não é um dizer somente sugestivo. Ela tem um caráter de autoridade, de ordem. O Senhor disse mandando. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não era um caráter sugestivo, era uma ação divina clara com autoridade. E o chamado não nasce na iniciativa de Abraão, mas na soberania de Deus. Ou você pensa que quantas pessoas tinham em Ur dos Caldeus para Deus chamar? Muitas. Da descendência de Sete não era só Abraão. Mas por que Abraão? Ou Abrão? Vocês vão me ver falando assim, mas sabe que é a mesma pessoa, tá bom? Por que Abraão? Porque Deus quis que fosse assim. Porque Ele chamou especificamente a ele, porque Ele tinha um propósito na vida daquele homem. Isso é ação soberana de Deus. A graça soberana de Deus, ela confronta muito o nosso orgulho humano. Porque a graça soberana de Deus é o direito de Deus de derramar sua graça em quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Você já viu pessoas que você pregou o Evangelho para ela, você leu quase que um livro todo da Bíblia com ela concorda com você, ela aparenta estar entendendo o Evangelho, mas quando termina você quer então crer em Jesus como Salvador? Não, eu prefiro continuar na minha religião. Frequenta a igreja evangélica às vezes a vida toda, ouve o Evangelho quase que todo domingo, mas não se converte. Não nasce de novo. E tem pessoas que um dia estavam andando na rua, alguém amassou um folheto, jogou o folheto no chão, a pessoa apanhou, leu o folheto, viu o Evangelho, creu, está aqui até hoje. Tem pessoas que um dia, Irmão Pedrosa, saudoso Irmão Pedrosa, estava pregando aqui no livro de na história de Nabucodonosor. Isso sempre me marcou. Eu já contei algumas vezes. Fui ensinado na hora da pregação, depois da pregação, quando se fosse feito um apelo, um desafio ao coração da pessoa para crer em Jesus, a gente estivesse orando, intercedendo, para o Espírito Santo de Deus estar convencendo pessoas naquele dia, para que Deus estivesse agindo na vida das pessoas. Aí no dia, ele pregou, no texto da loucura de Nabucodonosor. Quando terminou, ele fez um apelo, aí, sinceramente, irmãos, eu disse, apelou mesmo, porque agora não tinha nada, não ouvi ele falando sobre a salvação, mas ele conectou aquilo com Deus e desafiou corações, e tem pessoas aqui salvas por esta graça naquele dia até hoje, que graças a Deus, sustentado na graça de Deus. Por que é? Por quê? Porque é uma ação soberana de Deus. Ele não tem fórmulas, ele não tem métodos humanos. Ele age com a sua graça do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no coração de quem Ele quer. E Ele fez isso na vida de Abraão. Falou com esse homem. E quando Deus chamou, o chamado não veio da iniciativa de Abraão, mas da soberania de Deus. O chamado existia uma ruptura, meus irmãos. Exigia um deixar. Irmãos e amigos, isso aqui é muito sério, porque parece que a graça de Deus, as pessoas querem banalizar a graça, colocando Deus como um Deus que, Ele é gracioso, Ele aceita tudo, tudo pode, posso viver de qualquer jeito. Não, essa não é a perspectiva correta da graça. O caráter de Deus dentro dos seus atributos é um caráter o qual Ele usa os seus atributos harmonicamente, simultaneamente. Você lê João capítulo 3, versículo 16 e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus amoroso! Um Deus que nos ama,
que amou o mundo, e quando ele amou o mundo não foi as árvores, os prédios do mundo, foram as pessoas do mundo. Ele amou a um ponto que ele entregou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus amoroso! Agora o versículo 36 do próprio livro de João, capítulo 3, versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como é isso? Como é um Deus que nos ama tanto e é tão amoroso que nos entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, mesmo sendo nós pecadores. Mas é um Deus que também mantém uma ira contra os que se mantêm rebeldes contra o seu Filho, que não reconhecem o seu Filho. Deus não é como nós, irmãos. Uma hora amoroso, paz e amor, a gente conversa. Tem hora que a gente está com uma raiva, uma ira, que parece que é outra pessoa. Nós temos uma esquizofrenia cristã às vezes, né? Deus não é assim. Deus, Ele é amoroso, gracioso, mas Ele é justo. E na sua justiça existe uma ira com a qual foi despejada na pessoa do Filho, para que eu pudesse ter salvação, para que você pudesse ter salvação, para que eu e você fôssemos livres da condenação. Essa ira foi despejada sobre o seu Filho, mas ela um dia será derramada também sobre a vida daqueles que não reconheceram o Filho, quando estes sofrerão a condenação eterna. Tudo isso está no pacote da graça soberana de Deus. Gostemos ou não. A Bíblia fala assim. Eu creio assim. Agora, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Você, olhando assim, sai da tua terra, uma abrangência, ali a terra de Ur dos Caldeus, sai da tua parentela, ali o ambiente familiar, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Como eu disse, existe um deixar, existe um romper. E tem gente que não entendeu isso. Acha que a vida cristã é meio que um parque de diversões, onde eu posso estar aqui servindo a Deus, mas também continuando, satisfazendo os meus prazeres da minha vida, e da carne, da natureza pecaminosa e os prazeres do mundo. Não, meus irmãos. Eu quero ler aqui 4 textos, que você, pela graça de Deus, possa enxergar claramente que existe um deixar, um romper. Do jeito que Deus chama Abraão lá no Antigo Testamento, Deus continua chamando pessoas hoje a romper com o mundo, a romper com o pecado, a deixar tudo que era prioridade para ele, para que agora Deus seja prioridade na vida dessa pessoa. Jesus seja a prioridade na nossa vida. Mateus 4, 18 a 22, tem o chamado de Jesus na vida de Pedro, de André, de Tiago, de João. Eram pescadores. Estavam vivendo o dia a dia da vida deles, trabalhando, como também Abraão estava lá no dia a dia da vida dele, dia comum, normal na vida de Abraão. Deus chega e chama: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora está lá esses 4 homens trabalhando, pescando. Diz o texto que caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus, então, aqui no texto, 2 irmãos, chamados Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Jesus diz, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que diz o texto no versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Lembra que eu falei que o chamado, a graça de Deus atingindo a vida é por uma voz que chama, que fala ao coração? Aqui é a voz de Jesus, falando ao coração de Pedro e André, seu irmão. Venham, agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Diz o texto que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 21. Passando adiante, continuou ali andando no mar, junto ao mar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Versículo 22 diz: então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram.
Pedro e André deixaram o barco e seguiram. João e Tiago deixaram o barco e o pai com quem eles trabalhavam e seguiu. Você consegue enxergar que existe um deixar para seguir a Jesus? A graça de Deus é Deus falando ao coração do homem, mas existe um deixar explícito aqui na palavra de Deus. Mateus capítulo 10, irmãos, o negócio ainda fica mais estreito. Mas não esqueçam, não se espante não, que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida. Diz o texto então de Mateus 10, 34 a 39, diz assim: Jesus dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, quando eu li isso aqui a primeira vez, isso é assustador. Porque Jesus é apresentado no Antigo Testamento como o príncipe da paz. O príncipe da paz vem, o Messias, e diz que eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. O texto é autoexplicativo. Jesus vai dizer em que sentido ele não veio trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Nada de se espantar, divisão entre nora e sogra aqui. Mas entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, as pessoas que no ambiente familiar nós geralmente mais amamos, pai e mãe. O que Jesus está dizendo é que ele veio gerar divisão, porque ele vai chamar pessoas dentro do ambiente familiar, naquela família ele vai chamar uns, e a partir daquele momento há uma ruptura na relação espiritual. Socialmente continuamos amando nossos pais, nossos irmãos, a sogra também é para continuar amando, viu? Mas há uma ruptura no campo do espiritual. E Jesus segue dizendo, versículo 36, assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Porque não é conosco o problema, são inimigos de Deus, como nós éramos. Mas a graça dele nos alcança. Nós seguimos a ele. Há uma ruptura espiritual. E ele diz então, versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38 diz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz, dentro do contexto do que Jesus está dizendo, quando alguém botava a cruz sobre os ombros, ele tinha uma certeza, ele iria morrer. E o seguir a Cristo não tem salvação se não for passando pela cruz. Tem que ter a morte do eu. Existe um deixar, uma ruptura, para uma entrega total, onde Deus não aceita outro lugar, senão o primeiro lugar na nossa vida. Ele não aceita entrega parcial. Ele só aceita entrega total, porque Ele é o único que desceu dos céus e naquela cruz entregou sua vida plenamente, morrendo na cruz para nos dar salvação e vida eterna. Então Ele não requer de nós outra coisa, senão também que a nossa vida seja entregue a Ele como sendo o primeiro na nossa vida. Isso é crer em Jesus, como Senhor, como Salvador. Gálatas capítulo 6, versículo 14, então, o apóstolo Paulo também, entendendo essa questão do cristianismo, diz o seguinte, mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Cristo quer ser a prioridade na nossa vida. Cristo não divide a sua glória para nós estarmos fazendo a vontade dEle e a vontade do mundo. Por isso não se engane, meu irmão. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não viva um cristianismo enganado, querendo servir a dois senhores. A Bíblia é muito clara que existe um romper, existe uma morte do eu. Ele quer ser o primeiro, e Ele não quer que a nossa vontade seja dividida entre agradar a Ele e ao mundo. Não viva assim. 1 de João, no capítulo 2, versículo 15. João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João está escrevendo para cristãos, dizendo que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, é uma demonstração de que o amor do Pai não está nessa pessoa. Então, não é algo parcial. Deus nos chama como estamos, como Ele chamou lá Abraão, mas Ele vai agindo na nossa vida e trabalhando no nosso viver por meio da sua graça.
A fé não é a ausência de incertezas, mas é uma submissão à voz de Deus, com a certeza de que aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos, os seus planos e as suas promessas contidas na sua palavra. A salvação, ela não consiste em obras, mas em um chamado gracioso de Deus na vida do ser humano. Foi assim na vida de Abraão. Um chamado soberano. Segundo ponto, uma bênção abrangente. Olha o que diz versículos 2 e 3. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem algo interessante. Farei de ti uma grande nação. Deus então, por meio de Abraão, vai estabelecer um povo, o seu povo. E por que não outros povos? Tinham tantos. Porque Deus quis estabelecer um povo específico dele, eleito por ele, escolhido por ele, o povo de Israel, o qual ele vai estabelecer por meio de Abraão. Depois. De ti farei uma grande nação. Abraão, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. E aqui a expressão, se tu uma bênção, também não é sugestiva, como alguns pensam. Muito obrigado, Rian, pela água. Acho que foi o Rian que trouxe. Abençoadora. Se tu uma bênção não é, Abraão, eu te sugiro que seja uma bênção. Não. Aqui o termo também é uma ordem. Abraão, tu serás uma bênção. Tudo que Deus está falando aqui com Abraão que ele vai fazer, não é nada condicionado a algo de Abraão. Não tinha condicionado nada. Aqui é uma aliança incondicional. Não dependia do que Abraão iria fazer. Deus está dizendo, eu vou fazer uma grande nação, por meio de ti, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, tu vais ser uma bênção para as nações. Versículo 3, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A condição aqui não está em nada do que Deus ia fazer em Abraão, era de como iam receber a perspectiva de Abraão. Os que abençoassem ele, seriam abençoados. Os que amaldiçoarem, seriam amaldiçoados. Mas por meio de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra já é um prenúncio muito claro, meus irmãos e amigos, de que Deus, com a sua graça, não visava só o povo judeu. Não visava uma nação específica, somente. Era todas as nações. O plano redentivo de Deus é para todas as nações. Então a promessa, ela culmina nesse ponto de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe como é que Paulo interpreta isso? Essa expressão aqui? Ele interpreta de forma cristológica, cristocêntrica. Gálatas capítulo 3, ele vai falar muito sobre isso aqui. Gálatas capítulo 3, ele diz o seguinte no versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a quem? A Abraão. Como? Dizendo o quê? Que ele prenunciou o Evangelho. Olha a conexão de Gênesis 12, 3, com o que Paulo está dizendo aqui. Em ti serão abençoados todos os povos. A bênção que viria por meio de Abraão era o descendente, que está relatado no versículo 7 do capítulo 12. Paulo chama isso de o Evangelho, de que por meio de Abraão seriam abençoados todos os povos, através do descendente que viria por meio dele, a partir dele. Agora nós estamos falando de um homem que sai de Harã com 75 anos, acompanhado de uma mulher estéril, que não pode ter filhos. Complexo, né? Para qualquer um, para Deus não. Porque para Deus não há impossíveis. O plano é dele. Quem vai concretizar os propósitos é Ele. É Ele quem vai agir soberanamente, cumprindo seus propósitos. E Paulo então no capítulo 3 aqui de Gálatas, versículo 13, conclui esse raciocínio dizendo o seguinte. Capítulo 3, versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. É pela fé.
A fé que Abraão teve que ter para crer naquele que estava chamando ele. Israel, no fim do plano, é o instrumento. Cristo é o centro. Cristo era o objetivo. E as nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa foi feita. Versículo 16 de Gálatas 3, Gálatas 3,16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e aos teu descendente, que é Cristo. Paulo explica de graça para nós toda essa questão. A promessa ali já apontava que em ti serão benditas todas as famílias da terra, por meio do descendente que viria, prometido no versículo 7 de Gênesis 12. O descendente. A descendência de Abraão ali está no singular. Na nossa tradução da Revista Atualizada não traz muito essa ideia de uma singularidade no versículo 7 de Gênesis 12. Mas a ideia de uma singularidade específica que Paulo lança a mão dela para dizer: a promessa não foi aos descendentes, mas por meio do descendente é que todos seriam abençoados. A bênção para as nações está lá em Gênesis 12, 7. Onde Deus já estava apontando para Cristo, para a cruz, para a justificação pela fé, para a salvação das nações. E meus irmãos, a fé bíblica, ela não é exclusivista. Ela é uma fé missionária. Deus já avisava que a fé seria, que a salvação seria por meio da fé, mas isso era para todas as nações. Por isso que Jesus diz lá, em Atos capítulo 1, versículo 8, já ressurreto, comissionando seus discípulos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, que quando ele diz, Mateus 28, 19 e 20, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 19 então diz: e de portanto fazer discípulo de onde? De todas as nações. Por meio do descendente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Essa bênção chegou até Nova Russas. Essa bênção graciosa chegou até os Patos. Ela atingiu nossa vida. E Deus tem feito essa obra maravilhosa, atingindo muitas vidas. A fé bíblica, ela não é para ser uma fé exclusivista, egoísta, egocêntrica. É para as nações, é para todos os povos, é para toda a gente. Quem é alcançado pela graça de Deus também torna-se um instrumento da graça na vida de outros. Quem é alcançado pela graça de Cristo deseja que essa graça atinja outros corações. E a igreja usufrui da promessa feita a Abraão, da bênção da salvação. E que bênção ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, meus irmãos. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça mediante a fé, mas sempre foi assim. É Deus chegando aos corações e falando àqueles corações. Essa bênção da promessa do descendente que viria salvar, ela é abrangente, porque ela partiria para todas as nações. E glórias a Deus por isso. Mas também nós temos aqui uma fé obediente. Versículo 4 então, 12 diz: partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. O texto não diz que Abraão entendeu tudo, meus irmãos. Mas o texto diz que ele obedeceu. E Hebreus traz claramente essa ideia. Nós vimos lá em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu.
Deus falou ao coração desse homem, chamou ele, fez um chamado na vida dele, e ele não teve outra resposta para dar a esse agir gracioso de Deus chamando ele, senão obedecer. Paulo desenvolve essa verdade nas suas epístolas aos Gálatas e aos Romanos, quando ele diz em Gálatas 3,6, Abraão creu, e isto lhe foi imputado para justiça. É o que está lá em Gênesis 15, versículo 6. Ele creu na promessa que Deus tinha feito, de que por meio dele, a descendência dele seria numerosa, seria grandiosa. Mas tudo isso era possível por meio do descendente, Jesus Cristo. E que numerosidade grande de pessoas têm sido alcançadas pela graça de Deus. A fé que salva, meus irmãos, ela não é nada meritória. Não é esforço nenhum. Não é religiosidade. É a confiança total no Deus que promete, que salva qualquer um que crê no seu Filho. E aqui nós vemos Cristo já presente no horizonte da fé de Abraão. Jesus afirma, lá em João 8,56, alegrou-se por ver-se o meu dia, viu-o e regozijou-se. Ele fala da alegria que Abraão teve quando vislumbrou o dia da promessa cumprida da vinda do filho. Abraão não conhecia todo o detalhe, mas ele creu na promessa messiânica. Irmãos e amigos, a fé verdadeira, ela produz obediência. Ainda é uma ação graciosa de Deus, mas a fé verdadeira, Deus por meio da sua graça nos ajuda a obedecer, nos fortalece para obedecer. A obediência ela não gera salvação. Não é pela obediência que nós somos salvos, mas a obediência é a evidência da salvação na vida de alguém. A obediência ela é uma evidência na vida do salvo. É uma pessoa que falha sim, que peca sim, mas não faz isso como algo natural na sua vida. Não faz disso uma prática da sua vida. Porque como Abraão, meus irmãos, nós somos chamados a andar pela fé, não por vista. É crendo nas promessas. É dizendo não para o mundo, é dizendo não para nossas vontades, crendo que nós devemos agradar aquele que nos chamou, que nos salvou por meio da sua maravilhosa graça. É dizer não para os prazeres do mundo, para o sexo ilícito, para as coisas que desagradam a Deus, para a pornografia, para tudo que vem na enxurrada do mundo querendo fazer com que nós pequemos e desagrademos a Deus. É deixando tudo isso de lado. É sendo fiel à nossa esposa até a morte. É andando com ela, cumprindo o propósito de Deus para o casamento, até que a morte o separe. É olhar para as mulheres mais novas que estão por aí e dizer não. Por quê? Porque Deus tem algo vantajoso, glorioso para nós, por nós estarmos obedecendo a Ele. E eu não obedeço para ser salvo, mas obedeço porque sou salvo pela graça do Deus que me salvou, e um dia eu vou usufruir de prazeres plenos e eternos. Um dia eu vou usufruir de algo maravilhoso, que é estar na presença de Deus. E Deus graciosamente vai nos ajudando, quando confiamos nas promessas dEle, aí dizendo não para o mundo, não para a nossa natureza pecaminosa, não para o pecado, falhando sim, como diz a música, tropeça aqui, acolá, mas depressa levanta e começa a andar, não pelo que vemos, mas pelas promessas. Isso é fé. Então nós concluímos que Abraão então partiu sem saber para onde ia, mas sabendo quem o chamava. Era Deus. E nós, meus irmãos, olhando para trás e pela revelação da palavra de Deus, nós sabemos muito mais do que Abraão sabia. Nós já temos toda a revelação de Deus dos seus planos eternos, tudo esclarecido. Nós vivemos no tempo da graça, mas temos a beleza de ter a palavra de Deus em quem nós podemos confiar. Nós sabemos já quem nos chamou. Nós sabemos como Ele nos salvou. Nós sabemos como o preço que Ele pagou lá na cruz. Tudo isso já nos foi revelado. Sempre foi pela graça, mediante a fé. Tanto no Antigo Testamento,
Quando Abraão é chamado, ele teve que obedecer pela fé, crendo, cercado de algumas incertezas, mas no Novo Testamento também é assim. Tanto hoje como ontem, permanece verdadeira a promessa, contida em Colossenses, em 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Alguns desafios práticos para nós. Vivamos pela fé, meus irmãos, não pela previsão, confiando aqui nas coisas terrenas. Nós temos que viver pela fé, porque a vida cristã, ela é vivida pela fé. Confiemos na fidelidade de Deus, não na clareza das circunstâncias. Confiemos na fidelidade dEle e anunciemos Cristo, pois Ele é a promessa de Deus para todas as nações, para que por meio dEle chegue a bênção salvadora de Deus graciosa a todas as famílias da terra. Não serão todos que serão salvos, mas em várias e várias famílias essa graça vai chegar, vai alcançar vidas, e vidas vão se render a Jesus. A salvação é pela graça mediante a fé, e o Deus que chamou Abraão é o mesmo que nos chama, e o mesmo que nos salva por meio de Cristo Jesus, mediante a fé no seu sacrifício redentor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Mas ore, não é o pregador, é a palavra quem fala. Ore para Deus também estar salvando vidas, para que Ele tenha falado por meio da sua graça, através da palavra dEle nesta noite em corações. E nós perguntamos, tem alguém que Deus falou no seu coração, desafiando seu coração a renunciar à velha vida, a reconhecer sua condição de pecador e receber pela fé a salvação trazida por Cristo por meio do seu sacrifício remidor? Se o Espírito Santo falou graciosamente ao seu coração, e você está aqui nessa noite e deseja reconhecer publicamente Jesus como seu Salvador, fique de pé ou venha aqui, nós queremos orar por você. É a palavra de Deus que diz que Deus salva aqueles a quem crê no seu Filho. E Ele faz isso de uma maneira graciosa, falando ao coração, e não é de outra forma senão por meio da palavra, quando ela é pregada. E ela foi pregada hoje. Tem alguém que deseja reconhecer a Jesus como seu Salvador pessoal? Senão nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por sua graça maravilhosa. Obrigado porque a salvação, ela é esse ato gracioso do Senhor por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e não é nada por nós mesmos, porque se dependesse alguma coisa de nós, Senhor, nós não poderíamos ser salvos, porque pecamos, porque desagradamos ao Senhor. Mas obrigado porque Jesus Cristo cumpriu tudo, Ele lhe agradou em tudo, Ele lhe satisfez em tudo, ó Pai. E naquela cruz Ele, sendo santo, justo e perfeito, pagou o preço pelos nossos pecados. Muito obrigado por essa maravilhosa graça, Senhor. E nos ajude, ó Pai, a andarmos firmes nessa fé na pessoa de Jesus Cristo, procurando agradar ao Senhor e dependentes dessa graça maravilhosa do Senhor que nos sustenta, que nos ajuda a perseverarmos firmes até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Senhor, fortaleça aqueles que estão aqui cansados espiritualmente, Senhor. Que sejamos renovados na fé pelas maravilhosas promessas contidas na sua palavra, Senhor. Que as lutas, os desafios dessa vida terrena não venham ofuscar a beleza das promessas maravilhosas que o Senhor tem para os seus através da sua palavra. Que nós possamos nos agarrar com essas maravilhosas promessas e viver firmes, servindo ao Senhor, até o dia que partamos dessa vida para nos encontrar com o Senhor, ou que o Senhor voltar para nos buscar. Nos ajude, Senhor. E nós clamamos ao Senhor, continue a derramar a sua graça salvadora em corações, ó Pai. De vidas que ainda não conhecem ao Senhor de forma pessoal como Salvador, que o Senhor derrame da sua graça falando a estes corações. Que vidas que porventura, ó Pai, já creram, mas têm andado cambaleando, que o Senhor nessa noite também tenha corrigido perspectivas. Se pessoas, assim como Abraão, quando chegou em Harã, começou a se envolver com os negócios, com a produtividade, com
o prosperar terreno acabou perdendo o foco, que se pessoas têm perdido o foco, que o Senhor nessa noite esteja reajustando, realinhando a perspectiva, para que continuem firmes, seguindo firmes dentro do chamado que o Senhor fez a cada um. Que o Senhor nos ajude a sermos como igreja propagadores dessa graça maravilhosa que há na pessoa de Jesus, para tantos e tantos outros que precisam ouvir. Que o Senhor desperte o seu povo a se envolver com o evangelismo, com o que tem acontecido nessas localidades ao nosso redor, com a necessidade que os nossos próximos aqui da nossa cidade têm de ouvir de Jesus. Que o Senhor nos envolva cada dia mais nesse plano redentor que o Senhor estabeleceu através da pessoa do seu Filho, e que o Senhor conduzirá e consumará, que nós tenhamos o privilégio de ser participantes de tudo isso por meio da sua maravilhosa graça. Que o Senhor esteja agindo no nosso meio com liberdade, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.